Que bom nós podemos estar aqui, podemos cantar essa canção tão linda, né? Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Talvez quando a gente começar a amar o próximo a ponto de sentir de fato a dor dele ou dela, a gente vai passar a ter ações mais parecidas com aquelas que Jesus Cristo teria. O nosso desejo aqui nessa igreja e nesse local é ser um instrumento disso. E eu ia fazer o pedido de oração, mas como já várias pessoas estavam falando, né? E a gente no Brasil tem sempre uma tendência a fazer uma tese, quando a gente vai fazer, né? A gente faz uma tese. E eu fiquei preocupado, não vou falar não, porque eu vou fazer uma tese também, então eu não quis fazer. Mas estejam orando, essa semana nós vamos estar conversando com a Confraria da Favela, e a gente vai estar iniciando, se Deus quiser, o nosso pré-vestibular aqui, né? Nosso pré-ENEM, o pré-vestibular. Então, e vai ser gratuito, vai ser para todo mundo. Então você vai poder estudar aqui se você quiser e convidar pessoas para estarem aqui. Então, orem por isso, tá? Para que tudo dê certo de fato. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor. Vamos ler no livro de Marcos, vamos ler o capítulo 10, versículos 46, do 46 em diante, até o 52. Então, se você quiser procurar aí acessar no seu celular, aqueles que estão com a Bíblia impressa, abri-la. Esse é um texto muito conhecido, extremamente conhecido, e a gente vai conversar um pouco sobre ele. Diz assim a palavra de Deus: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, por tua presença entre nós. Obrigado, Santo Espírito, por sentirmos o teu abraço nessa manhã. Obrigado, Jesus, Filho de Deus, por tua graça, por tua misericórdia. Santa Trindade, nós te louvamos pela tua presença entre nós. E nós, ó Deus, queremos pedir que estrutura nenhuma impeça, Senhor, as pessoas que estão nesse lugar de ouvirem a tua voz. Que saiamos daqui cheios do teu Santo Espírito, com tudo que já experimentamos aqui, por cada sorriso, por cada abraço, por cada cântico, por cada oração, pela palavra, que saiamos daqui
com um desejo profundo de melhor te servir, servindo ao outro. Nós oramos agradecidos e fazemos em nome de Jesus. Amém. A cura do cego Bartimeu, que nós lemos aqui, ela está posterior à cura daquele cego que nós falamos semana passada, lá da cidade de Betsaida. Entre a cura do cego de Betsaida e a cura do Bartimeu, nós temos o centro, a parte central do livro de Marcos. E é muito interessante que nessa parte central, como dissemos semana passada, mostra as debilidades dos discípulos. Eles tinham dificuldade em enxergar quem era Jesus. Eles estavam cegos para saberem verdadeiramente quem era Jesus. E aí é interessante a gente ver a presença de um cego aqui e a presença do cego do outro lado. Lá no primeiro cego, lá no capítulo 8, a gente estudou semana passada que não aparece o nome do indivíduo e que ele descobre o segredo de Jesus quando Jesus Cristo tira para fora e cospe nos olhos dele, e ele tem a oportunidade de ver a identidade de Jesus. Aqui nesse texto é um pouco diferente. Aqui a gente tem um sujeito que tem nome, que tem uma origem, que é um sujeito que tem até conhecimento de quem é Jesus. E talvez até, eu posso dizer precisamente isso, ele conhecia mais Jesus que os próprios discípulos. Ele sabia da identidade de quem era Jesus. Agora é interessante que esse texto aqui ele é antecedido por um conflito entre os discípulos. Os discípulos estavam querendo saber quem teria mais privilégio nos céus. Jesus Cristo havia anunciado que ele ia morrer, que ele ia para a cruz, ele ia ser maltratado, ele ia ser torturado, ele ia ser morto, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E aí começa uma conversa aqui de Tiago e João, lá no versículo 35. Tiago e João começam a conversar lá em Mateus, de forma diferente. Eles usam a mãe, e a mãe tem que conversar com Jesus, e eles se aproximam de Jesus, depois de Jesus Cristo ter dito tudo que iria acontecer com ele. Eles se aproximam de Jesus, e eles dizem: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Eles não chegaram nem pedindo, eles chegaram já dizendo: queremos que nos conceda o que vamos pedir. Parece até algumas orações que a gente ouve por aí: Senhor, o Senhor tem que me abençoar. Mais ou menos assim que eles estavam fazendo com Jesus. E aí Jesus Cristo fala para eles, pergunta: o que vocês querem? E aí o que eles dizem? Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha o pedido deles. Aí Jesus Cristo olha para eles, eu fico imaginando a paciência de Jesus, Fico imaginando a paciência de Jesus olhando para aqueles caras. E aí Jesus Cristo fala assim: olha, vocês têm condições de comer e beber e participar de fato do cálice que eu vou participar? Ele está falando da sua morte. E aí os caras disseram assim: não, a gente vai encarar isso. Aí Jesus Cristo diz assim: não, isso vocês vão fazer, mas não compete a mim determinar quem vai ficar aqui ou ali. A necessidade deles era uma necessidade de poder. Eles estavam tão cegos que eles não conseguiam entender o projeto de Jesus. Aí começou uma confusão. Os outros 10 discípulos começaram a olhar para esses dois aqui, Tiago e João, dizendo: pô, brincadeira, que história é essa? Não porque talvez eles estivessem dizendo: poxa, vocês vacilaram. Não, por que nós não fizemos o pedido primeiro, Poxa vida, quem sabe, vai que Jesus concede um para ficar primeiro à esquerda, à direita, e a gente não pediu. Começa a acontecer ali uma certa dificuldade entre eles. E aí Jesus Cristo começa a revelar o seu projeto.
Jesus Cristo começa a conversar com aquelas pessoas que ele já tinha dito, inclusive, ele tinha dito lá em Marcos 9, 33, 35, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e aquele que serve a todos. Essa era a política de Jesus. Era uma política igualitária. Não tinha diferença entre eles. Mas eles não compreenderam o ensinamento de Jesus. E aí é interessante perceber que Jesus Cristo mostra o seu projeto que tem uma autoridade que serve. E aí, em primeiro lugar, ele refere-se à forma como não devemos exercer autoridade. E aí ele faz lembrando que aqueles que exercem autoridade, eles oprimem, eles tiranizam. E Jesus Cristo, quando estava fazendo essa alusão, ele estava pensando no Império Romano. E o Império Romano que tiranizava, que oprimia. A ideia da Pax Romana era uma ideia produzida pela violência. Era violência, era destruição. E por isso então Jesus Cristo estava dizendo, olha, não é isso que vocês devem reproduzir. Não faz parte a minha paz, não é a paz deste mundo. Por isso ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Essa é a minha paz. É uma paz que é fruto de justiça. A paz do reino de Deus é fruto de justiça, não é fruto de violência. A segunda coisa que Jesus Cristo ensina aqueles cegos discípulos, como muitas vezes nós nos encaramos também assim, é que Jesus faz a sua proposta. E ele diz assim, lá no versículo 43 e 44. Aquele que dentre vós quiser ser grande, que seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. O poder no reino de Deus é o poder da diaconia, é o serviço. O poder no reino de Deus é o serviço ao outro. Essa é a ideia de Jesus. Se você quer fazer parte da obra de Deus, participar de uma igreja e tal, por necessidade de poder, você está no caminho errado. É claro que, infelizmente, a gente tem visto que me parece que a ideia do poder está muito presente na perspectiva, ou nos assuntos, ou no discurso de muitas das nossas comunidades de fé. Mas é interessante que nós vemos então o texto do cego de Jericó, um homem chamado Bartimeu. Nesse texto, particularmente, eu vejo que é uma referência, uma paráfrase, eu vou colocar aqui na minha cabeça, do que a igreja deve ser, de como que a igreja deve tratar aqueles que sofrem. Eu fico sempre pensando nisso quando vejo esse texto. Aí aparece o cego. O cego aparece lá em Jericó. E era na saída da cidade. Enquanto lá no capítulo 8, lá em Betsaida, foi na chegada da cidade, aquele homem que conheceu Jesus, que Jesus Cristo curou, ele representava o que eram os discípulos, e como os discípulos estavam. O cego Bartimeu estava representando como Jesus queria que os discípulos estivessem, onde que Jesus Cristo desejava que eles estivessem. E a gente vai entender por quê. Ele é uma postura muito diferente desse cego aqui. Mas é para mim uma postura da igreja para aqueles que gritam por socorro. Então, nós vemos nessa situação aqui 3 figuras que me chamam a atenção. Primeiro, o cego Bartimeu. O cego Bartimeu que representa então todos aqueles que estão gritando por socorro na cidade do Rio de Janeiro. Todos aqueles que estão gritando por socorro no estado do Rio de Janeiro. Todos aqueles que estão gritando por socorro no Brasil e em todo o mundo. Não somente aqueles que estão sofrendo na Ucrânia,
mas também aqueles dos 24 países da África que estão em guerra e que a sociedade não vê porque são pobres e pretos. Todos. E aí então ele representa. Temos também a figura das pessoas que estavam à volta ali repreendendo. Essas pessoas estavam sem misericórdia, estavam cegos à misericórdia. E nós temos a figura de Jesus, que é aquele que chama para perto, aquele que quer estar perto das pessoas que estão sofrendo. Então o cego está ali no meio da multidão e ele começa a gritar. E é legal ver isso, porque ele então grita dizendo: Jesus, filho de Davi. Isso me chama muito a atenção. Mas esse cego, Bartimeu, filho de Timeu, há aí algumas referências para-eclesiásticas que dizem que Timeu, o pai do Bartimeu, foi um homem que foi um coronel, um general do Império Romano, do exército romano, e ele se rebelou contra o exército romano. Por causa disso, ele foi morto e o seu filho foi torturado, e seus olhos foram feridos. Então ele estava ali à beira do caminho. E a ideia de beira do caminho é que existia então a cidade de Jericó, que foi uma cidade reconstruída, uma cidade feita na verdade pelo Herodes, e ele fez então aquela cidade que era uma espécie de cidade de férias, onde ele ia descansar. E havia uma outra Jericó, que estava em ruínas, que era uma Jericó antiga. Possivelmente ele estava à beira do caminho, ao final da Jericó moderna e início da Jericó antiga. Eu estive lá em Jericó e foi muito interessante, porque as pessoas diziam lá uma árvore lá, que é muito antiga, que foi aquela árvore que Zaqueu subiu para falar com Jesus. Aí o pessoal falava, eu dizia assim: pode ser qualquer árvore, né? Basta dizer que é aquela, todo mundo vai acreditar, porque ela é muito antiga, a gente não sabe exatamente se é aquela árvore, mas eles têm lá toda a proteção naquela árvore e tal, e tem aquela árvore como essa referência do encontro de Zaqueu com Jesus, ou que Zaqueu subiu para ver Jesus, ou ser visto por Jesus. Mas ele estava então à beira do caminho, porque as pessoas que estavam nessa situação também eram encaradas pelo povo como uma pessoa pecadora, que cometeu muitos pecados, e por isso então tinha que estar à beira do caminho, não podia estar muito próximo, tinha que estar distante. E esse homem à beira do caminho começou a gritar. O grito dele é extraordinário, porque o grito dele é demonstração de que ele conhecia a Jesus. Enquanto os discípulos não sabiam da identidade de Jesus, porque os discípulos esperavam sim um revolucionário, um sujeito que fosse modificar, embora Jesus Cristo tenha feito, mas fosse modificar toda a política, Jesus Cristo fosse fazer uma revolução, Jesus Cristo fosse motivar as pessoas a pegarem armas e fosse realmente tomar o poder. Eles tinham essa ideia, Jesus Cristo, imaginar um Jesus Cristo estava falando sobre isso, que iria para a cruz, ia ser torturado, ia ser morto e depois ia ressuscitar. Essa ideia de um revolucionário morto, de um líder, um mestre poderoso como ele morto, eles não entendiam. Aí a gente vê esse homem gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem compreendia quem era Jesus. Você compreende quem é Jesus? Talvez aí no seu coração vocês tenham que dizer mesmo para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E eu particularmente acredito que Jesus Cristo está passando nesse lugar. Eu acredito que pelo Espírito Santo Jesus Cristo está nesse lugar. E quando você aí no seu íntimo, as pessoas não precisam nem ouvir, você pode dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E ele vai ouvir você,
como aconteceu com esse homem. Bartimeu foi ouvido. Jesus Cristo ouviu o chamado dele. Jesus Cristo vai ouvir o seu chamado. Como disse a irmã Marta aqui, Jesus Cristo vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir o seu chamado. E aí é interessante a gente observar que as pessoas ali repreendiam aquele homem. Como quem dissesse, fique quieto, não fale alto. E outras vezes, você está incomodando o mestre. Imagina isso na cabeça dele. E ele gritava mais alto, porque ele não se ateve a permanecer naquele estado que ele estava. Ele quis ver a vida dele transformada. E quando a gente está muito mal, coisas estão ruins, aí você fica, olha, eu estou mal, está ruim, mas você não luta por si mesmo, a ponto de dizer, Jesus, eu sei que você tem condições de me libertar, de me tirar dessa escuridão, deste lodo, deste lamaçal que eu posso estar vivendo. Eu preciso do Senhor na minha vida. E esse homem fazia isso. As pessoas diziam, cale-se, não fique, não grite. Talvez fosse como algumas igrejas dizem aí, para vários grupos que estão em nossa sociedade. Fique quieto, você não pode estar aqui na igreja, você não está com uma roupa adequada. Olha, você tem uma orientação sexual fora do padrão, então você não está em condições de estar aqui conosco. Olha, você é preto, preta, você não está em condições de estar aqui conosco. É esta repressão, a representação dessas pessoas muitas vezes se manifesta nessas igrejas. Mas aí você tem que continuar olhando para Jesus e dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus Cristo vai chamar você. Ele está chamando você. Ele está olhando para você. Ele sabe a profundidade da sua dor. Tenha certeza disso. Jesus Cristo sabe. E aí então, meus queridos irmãos, esse homem aqui foi ouvido por Jesus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo diz assim, olha, chame. E aí foram chamá-lo. E dizendo, tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. Você imagina que revolução na cabeça daquele homem. Um homem que estava à beira do caminho, totalmente esquecido. As pessoas passavam por ele, meio que pulando por cima, né? Ninguém dava a mínima para ele. Todo mundo observava, como muitos observaram o Fernando ontem, quando a Mel trouxe aqui o seu depoimento. Todo mundo observando e ninguém nada fazendo, naturalizando aquele homem à beira do caminho. E aí então Jesus Cristo chama. E quando Jesus Cristo chama, ele larga da capa, que era assim como se fosse a referência de quem ele era, a referência de quem ele era, maltrapilho, que devia estar naquele lugar. Ele larga a capa e salta correndo, e ele levanta correndo, feliz. Imagina isso, o homem está me chamando, ele quer falar comigo, ele quer individualizar. É assim que Jesus Cristo faz com a gente. Jesus nos individualiza, e Jesus Cristo então está conversando com esse homem. Aí Jesus Cristo faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Não é estranho? Jesus Cristo chega lá, o homem cego. Aí a gente imagina que Jesus Cristo vai dizer: você quer ver? Pronto, veja. Mas Jesus Cristo dá liberdade àquele homem de escolher. Até isso você tem dado por Jesus. Jesus Cristo te chama. Ele vai te perguntar: o que queres que te faça? Talvez você vai dizer: Jesus, você está me chamando, mas eu não quero ficar com você. Você tem liberdade também de dizer isso. Jesus Cristo deu liberdade a este homem. Jesus Cristo sabia o que ele precisava, mas Jesus Cristo falou: o que queres que eu te faça? E aí, esse homem então: claro, Senhor, que eu vejo, eu fico imaginando, né? Como a gente fazia antigamente. É claro, eu quero ver. E aí Jesus Cristo então diz assim: a tua fé te salvou. Imediatamente
tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Eu acho muito legal aqui. Há uma história na Bíblia de uns 10 leprosos que se aproximaram de Jesus, e Jesus Cristo curou os leprosos, só um voltou para agradecer a Jesus. Eu acho muito interessante que esse homem aqui, ele faz essa opção. Ele faz a opção de seguir a Jesus, porque ele era extremamente grato. Talvez este homem aqui já estivesse sendo curado quando ouviu o chamado de Jesus. A cura interior, a transformação já estava acontecendo, mas o Jesus Cristo o chamou para segui-lo, porque este homem aqui, mesmo fisicamente cego, conhecia mais de Jesus que os discípulos. Sabia muito mais de Jesus. Eu sempre fico pensando nisso, na igreja, e fico pensando em qual a figura nós vamos seguir como igreja. Se nós vamos seguir a figura do cego antes da cura, de continuarmos como os discípulos cegos à identidade de Jesus e aquilo que Jesus Cristo quer que nós façamos. Nós vamos seguir a figura daqueles que repreendiam o cego, repreendendo as pessoas para que elas não cheguem perto de Jesus, para que elas não sejam amadas por Jesus, para que elas não sejam restauradas pelo poder de Jesus. Ou a gente vai ter também a postura de Jesus, que a gente vai chamar todas as pessoas que estão gritando por socorro na sociedade, aqui no Rio de Janeiro, em todo lugar por onde a gente passar. O Papa Francisco, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Papa Francisco, sempre Papa Francisco, né? Pastor Batista citando o Papa Francisco, isso é para ser excomungado. Mas eu acho muito interessante o que ele colocou aqui. Deixa eu ver, eu escrevi aqui. E aí então eu quero ler para vocês. Duas coisas que ele colocou que me chamaram a atenção. Ele falando sobre esse texto, num congresso eucarística na Bolívia, ele disse: Jesus nos viu do mesmo modo com que olhou para o cego Bartimeu, sentados sobre as nossas dores, sobre as nossas misérias. Não somos testemunhas de uma ideologia, de uma receita, de um modo de fazer teologia, mas do amor curador e misericordioso de Jesus. Amém? Coisa linda. Nesse tempo que a gente está vivendo, está engraminhado, né, que todo mundo está olhando para si, a gente precisa realmente se compadecer com o outro. E ele continua então, o Papa Francisco dizendo: a cultura do bem-estar nos leva a pensar em nós mesmos, torna-nos insensíveis aos gritos dos outros, faz-nos viver como se fôssemos bolas de sabão. Estas são bonitas, mas não são nada, são pura ilusão do fútil, do provisório. Esta cultura do bem-estar leva à indiferença a respeito dos outros. Antes, leva à globalização da indiferença. Neste mundo da globalização, caímos na globalização da indiferença. Habituamo-nos ao sofrimento do outro. Não nos diz respeito, não nos interessa, não é responsabilidade nossa. Esta postura aqui é uma postura de anti-reino, não é a postura da igreja. A nossa igreja brasileira, a gente consiga, não somente quando a gente estiver aqui, nos discursos e em nossas orações, mas no nosso viver diário, ser de fato um instrumento de libertação do outro. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.